Vamos fazer então uma breve oração. Pai, estamos aqui diante do Senhor e colocamos-nos aqui para ouvir a Tua voz e pedimos para que o Espírito Santo fale conosco, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, conhecer sobre o Senhor e que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo para que possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Te agradecemos e tudo o que pedimos é em nome de Jesus. Amém. Hoje o capítulo é Mateus 17. Então vamos começar com Mateus 17, de 1 a 8. E Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte. De repente o rosto de Jesus brilha como o sol e suas roupas ficam brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem falando com ele. Uma nuvem os cobre e uma voz diz: "Este é o meu filho amado, e a ele ouvi." Primeiramente foi muito legal ver, né? Porque assim, a primeira vez que eu vi esse pedaço foi interessante porque a gente vê que Deus não falou só uma vez, né? Então, que Jesus era o filho amado, que Jesus era o próprio filho dele, né? E só que aqui ele ainda conclui, então ouçam a ele, né? Então aprendam a ouvir o que ele tem a dizer, né? Isso foi muito legal, porque ele termina falando isso, né? Ouve a ele. E então aqui Deus sempre mostra, né, um vislumbre da sua glória para que quem aceitou morrer por dentro possa ver a beleza de quem é realmente Jesus, né? Então ali tem uma representação que também foi algo muito legal da gente pensar, é algo muito legal, porque na verdade voltam a ser 3 pessoas de alguma forma, né? Moisés, Elias e Jesus, são três, né? Então Moisés demonstrando que é a própria lei, né, que foi aquele que apresentou a lei. Elias foi o profeta, né, e ambos apontam para Jesus, para dizer que Jesus é o caminho, né, o caminho, a verdade, a vida. Aqui é muito legal da gente ver isso. Agora só ele que importa. Então esqueçam todo o resto, esqueçam toda a lei, tudo aquilo que vocês já tinham aprendido, esqueçam tudo. Agora, a partir de agora, vivam somente para Jesus, né? Muito bonito da gente pensar em tudo isso. A próxima parte, então, não contem a ninguém. Mateus 17, 9. Jesus diz para não contarem o que viram. A revelação profunda não é para palco, é para enraizar a identidade. O brilho vem antes da cruz real, para sustentar no escuro que virá. Então, tem coisas que nem todo mundo está preparado ainda para ouvir, para saber, para conhecer. Às vezes Deus fala com você alguma coisa, mas só você está preparado para ouvir aquilo. As outras pessoas talvez não estejam preparadas. Então, tome cuidado também com aquilo que é revelado para você, né? A revelação que é feita para você é sua, nem sempre é para você sair falando para todo mundo e espalhando por todos os lados, aos 7 ventos. Tá bom? Próximo, Elias já veio. Mateus 17, de 10 a 13. Jesus explica que Elias já tinha vindo, era João Batista. E Deus sempre envia alguém para preparar o nosso coração antes da nossa transformação. Então, muitas situações, né, sempre tem uma pessoa que está ali para abrir as portas, para falar a respeito de algo para nós, mas nem sempre a gente está aberto, né, para aceitar, né? Foi o que aconteceu com João Batista. João Batista já tinha vindo, já tinha falado muitas coisas, mas muitos também não quiseram ouvir João Batista, né? Então, se você ainda não ouviu, vamos ouvir então a Jesus, que esse sim, né? Então, ouçam a Jesus. Foi isso que Deus mandou. Próximo agora, o menino possesso, Mateus 17, de 14 a 21. Os discípulos não conseguem libertar o menino. Jesus diz: por causa da pouca fé de vocês. Então a transfiguração mostra quem é Jesus. O menino mostra quem nós somos sem dependência. Revelação sem intimidade vira frustração. Então é interessante a gente pensar nisso, porque se você for pensar, Jesus já estava com os discípulos, andando com os discípulos. Ele já tinha dado poder aos discípulos para fazer a cura, para fazer muitas coisas. E de repente aquele garoto em específico não estava conseguindo ser salvo, né? Salvo não estava conseguindo ser curado
pelos discípulos. Somente Jesus foi quem conseguiu fazer essa cura, né? Então, mesmo que nós já estejamos, nós estamos com Jesus, né? Nós cristãos já estamos, muitas vezes a gente não vai ter poder suficiente para transformar a vida de ninguém. Somente quem pode realmente transformar a vida das pessoas é Cristo. E muitas vezes, talvez, tenha que ser, então, Cristo indo em direção a ela, né? Então, no momento certo, ou talvez ela indo até Cristo, só Deus sabe, né? Isso são revelações que só Deus vai saber e só a pessoa realmente que vai saber quando isso vai acontecer. Ok? Próximo, Jesus fala novamente da morte, Mateus 17, de 22 a 23. Jesus lembra: o Filho do Homem será entregue. Mesmo depois da glória, a cruz continua sendo o caminho. Não existe reino sem entrega. Então aqui é muito forte, né? Porque Jesus conta que ele vai ser entregue, né? Então não é porque ele era filho de Deus que ele não ia passar pela dificuldade da cruz, né? Ele, mesmo sendo o filho amado de Deus, ele passou pela cruz, ele morreu na cruz para que a glória de Deus fosse revelada através de Jesus. Então é isso, não tenham medo de passar pelas dificuldades, porque se Cristo teve que passar, imagina nós. O imposto do templo, Mateus 17, 24 a 27. Jesus manda Pedro pescar. No peixe há uma moeda para pagar o imposto. Então, o mesmo Jesus glorioso cuida dos detalhes da prática. O reino não é fuga do mundo, é Deus dentro dele. Esse pedaço foi muito lindo, assim, nossa, eu me debrucei sobre essa história realmente muito nesse dia que eu estava estudando para fazer esse vídeo. Porque, assim, são tantas informações ali, né? Vou tentar falar algumas coisas que eu vou me lembrar aqui agora para falar com vocês. Então, começa falando a respeito de 2 dracmas, né? Então, são 2 dracmas que eles estão cobrando. Jesus paga pelo dele e paga pelo de Pedro, né? Ele fala, vai lá e busca, né? Esse dinheiro, né? Na boca do peixe. Então, são tantos significados ali, gente. Então, assim, 2 dracmas eram um imposto que era cobrado justamente para manter o templo. Então, foi muito interessante a ver isso, porque quando eu enxerguei, falei, nossa, né, como assim? Esse é um imposto que é para você manter a igreja em pé, né? Então, me fez pensar mais uma vez na importância do dízimo, né? Fora isto, esse dinheiro é justamente para ajudar aqueles que mais necessitados. Interessantíssimo, Jesus não pagou pelo imposto só dele, ele pagou pelo dele, pagou pelo de Pedro. Ele mandou ir buscar dentro da boca do peixe, né? Peixe tem uma simbologia dentro da Bíblia também, que é uma simbologia a respeito justamente da transformação, né? Quando Jonas fica dentro da boca do peixe, da barriga do peixe, ele está sendo transformado. Então o peixe tem esse poder de transformar, né? Fora isso, depois ele pega o peixe e manda ele entregar, né? Pagar esse valor, né? Então ele mesmo sendo filho de Deus, ele fala, eu sou filho, você é filho, você acha que você precisaria pagar isso? Não, mas vai lá e paga, não tenha problemas em pagar. Então é muito lindo, um texto realmente assim, eu me debrucei por um tempo grande em cima desse texto, amei ver esse texto. E agradeço muito então a todos vocês pela leitura de hoje. Espero que tenham recebido alguma mensagem específica para vocês também e que você possa ter sido que eu possa ter sido usada para falar a respeito de Deus para você. Vamos fazer uma oração final. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela palavra, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser transformados pela Tua palavra, que o Senhor venha através dessa palavra, molde a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, para que a gente possa cada dia mais se aproximar de Ti. Eu te agradeço, eu te amo e eu espero que ter tocado o coração de quem estiver me ouvindo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.